Olá, começa agora mais um programa Questão de Ordem e hoje eu recebo aqui no plenário da Câmara o vereador Renato Pupo. Vamos falar um pouquinho sobre os trabalhos aqui no Poder Legislativo e algumas conquistas para o município intermediadas aqui pelo vereador. Muito obrigada pela sua presença. Vamos lá, eu que agradeço pelo convite, sempre um prazer estar aqui falando com vocês, falando com o nosso público, nossos munícipes, pessoas da região, para que saibam um pouquinho do nosso dia a dia. Eu sempre defendi a transparência, pautei a minha vida pública pela transparência e por isso toda oportunidade de falar com o público para mim é sempre uma grande satisfação. Bom, quem assiste a TV Câmara está acostumado a ver o senhor aqui nas discussões em plenário e nós temos tido bastante discussões de votações aí polêmicas, projetos que têm gerado aí até um debate entre os vereadores e os munícipes também querem participar desse debate, mandam perguntas aí nas redes sociais. Então, eu gostaria de começar conversando com o senhor sobre as emendas impositivas que foram aprovadas aqui em plenário, né? E o senhor foi contra. Gostaria de saber por quê, qual que é a sua opinião sobre esse assunto. Bom, vamos lá. Eu fui contra. As emendas impositivas, elas existem já no Congresso Nacional, na Assembleia Legislativa. E quando tentaram trazer para cá no mandato passado, eu fui contra. E naquela ocasião, o vereador autor recuou da proposta. Dessa vez veio com tudo, eu votei contra, até fui mal interpretado por alguns, quando eu falei dos meus motivos para votar contra. Eu acho, são dois grandes motivos. Primeiro, às vezes o vereador, ainda que esteja bem intencionado, eu quero crer na boa intenção de todos, mas existe o risco de ele, inconscientemente, beneficiar uma entidade que precisa menos, em detrimento de uma outra que necessite mais. O vereador acaba direcionando para aquela onde ele tem mais contato ou aquela que tem maior poder de influenciar o público e esquece de uma entidade simplesinha, sobre a qual ninguém ouviu falar e ela precisa mais. Então esse é um grande perigo, repito, inclusive para aqueles vereadores bem intencionados. Agora, existe um perigo ainda maior, e aí a gente envolve pessoas mal intencionadas. Não vou afirmar que isso vá ocorrer aqui, mas a gente tem notícias Brasil afora e a gente não pode descartar esse risco, que é o risco do pedágio. O que é esse pedágio? A pessoa destina uma emenda para uma entidade, mas ela cobra 10%, 20%, um percentual que tem que retornar para ela. Então, olha, eu vou te mandar aí 100 mil reais, mas você tem que me devolver 20. Isso é um absurdo. E o que é pior, tem entidade que às vezes acaba aceitando, porque ela fala, eu preciso desse recurso, se eu não fizer isso, outro faz. Então, além daquele vereador estar se corrompendo, ele obriga a entidade a se corromper também, porque ela vai receber só 20, mas ela vai ter que justificar a saída de 100. Porque no caixa, né, ela vai justificar a saída de 80, então teria que ter 20 no caixa. E não vão ter, porque esses 20 deu 8. Aí entra aquele superfaturamento, notas frias e tudo mais. Isso é um perigo, então por isso eu votei contra. Repito, fui mal interpretado por alguns aqui, mas eu não retiro, eu continuo tendo essa preocupação, sim. Como que o senhor acredita que seria uma forma mais segura de fazer essa destinação? Seria ao longo do mandato, de acordo com a demanda dessas entidades? Eu acho que quem tem que destinar é o Executivo. Agora, a reclamação dos vereadores, e nesse ponto eles estão certos, o Executivo ouve pouco o Legislativo. Eu acho que tinha que haver mais diálogo, sim. O vereador fazer a indicação, apontar, e às vezes pode o prefeito falar, olha, não há necessidade, porque para essa nós já destinamos X, num passado não muito distante, ou ouvir o vereador, né? Então teria que haver mais diálogo, acho que seria uma forma do vereador contribuir, mas sem essa imposição, como o próprio nome diz. Certo. Bom, além das emendas impositivas, teve outro projeto aprovado aqui que gerou grande comoção aí também entre os munícipes, os vereadores, que foi o aumento do número de cadeiras aqui na Câmara de Rio Preto, né? Para mais 6 vereadores assumirem aqui a partir do ano de 2025. O senhor também foi contra? Fui contra também. Eu conheço algumas pessoas de bem que são favoráveis. Eu sempre fui muito aberto. Antes de eu firmar a opinião, eu fui ouvir as pessoas. Já imaginava qual seria a opinião da maioria. Por isso, de cara, eu falei, a tendência é eu votar contra. Mas fui ouvir as pessoas. E a maioria se posicionou contra, principalmente no atual momento. Então, eu como representante popular, sempre muito atento ao posicionamento dos meus eleitores, eu votei contra. Acho que Rio Preto, uma cidade de 500 mil de habitantes, até comporta mais.
mas talvez não nesse momento e nem da forma como se aumentou. Aumentaram de 17 para 23. Nós já tivemos 21 vereadores no passado. Se fosse para aumentar para 19, 21, talvez fosse alguma coisa mais razoável, mais aceitável. Agora, para 23, fora de cogitação, apesar de estar dentro da margem que a Constituição permite, com a população de Rio Preto, a Constituição permite até 25, mas a população era contra e eu, repito, como representante popular, mais uma vez, ouvi o povo. O senhor não concorda, então, que isso possa aumentar a representatividade da população aqui dentro? Eu não sei se vai aumentar a representatividade. Se eu tivesse certeza disso, talvez eu tivesse discutido um pouco mais o assunto, mas eu não tenho certeza de que vai aumentar a representatividade, até porque nós não temos aquela votação distrital distribuída por regiões da cidade, né? Então, isso não dá garantia de maior representatividade. Bom, outro assunto agora que está movimentando a população, né, e trazendo foco aqui para a Câmara de Rio Preto é o aumento dos salários, né, do subsídio dos vereadores e também do prefeito municipal. Gostaria da opinião do senhor sobre esse assunto. Bom, vamos lá. Eu já me posicionei contra o aumento de salário de vereadores. Assim que vieram me consultar, eu falei, sou contra. E o pessoal tem respeitado por causa da minha sinceridade. Eu já falo, não crio expectativa em ninguém. Foi assim no caso do aumento de cadeiras, falei para eles, assim que eu firmei posição, já falei qual era a minha. E agora no caso de aumento de salários também. Eles argumentam que o salário está defasado, eu concordo, a gente vê cidades muito menores. Eu sei que política não pode ser meio de vida para ninguém, mas é natural que haja um salário como forma de compensação, porque todo mundo que entra na política, ele abre parte de horas significativas de seu horário de trabalho para se dedicar à política. Então é natural que haja uma compensação, mas eu acho que esse aumento proposto não é só uma correção, é um aumento, fala-se em correção, mas eles estão corrigindo coisa de 3, 4 mandatos acumulados. Então, isso é um valor muito desproporcional, por isso eu me posicionei contra. Quanto ao aumento do prefeito, o argumento é válido, aumentar o teto para segurar bons funcionários. Nós temos bons funcionários públicos que estão esbarrando no teto e às vezes a gente acaba perdendo bons funcionários. Eu vejo um prefeito, quando ele ganha uma eleição, vai montar o secretariado, aquele que foi reeleito não, mas aquele que está assumindo, tem dificuldade para montar o secretariado, porque o salário não atrai. E são pessoas competentes que normalmente no mercado de trabalho, na iniciativa privada, têm ofertas muito melhores. Então, tem essa dificuldade para montar secretariado, para segurar bons funcionários, médicos, fiscais, enfim. Muita gente acaba abandonando o serviço público por causa da maior atratividade na iniciativa privada. Então, eu admiti pensar sobre o assunto, mas a proposta apresentada aumenta muito os salários e isso me assustou. Por quê? Porque ninguém faz mágica com dinheiro. Quando você aumenta a despesa, e vai ter um aumento de despesa, você tem que aumentar a receita, senão a conta não fecha. Para aumentar a receita, você vai jogar nas costas do contribuinte, aumentar impostos, medida altamente impopular, todo mundo lutando para baixar cada vez mais impostos. Então, eu não quero ser demagogo, defender aumento de salário, ao mesmo tempo diminuição de impostos. E como é que vai surgir o recurso para pagar esse aumento de despesa? Por isso, procurando ser coerente, eu disse que diante desse aumento aí que me assustou, desse aumento apresentado, a minha posição no momento é contra também. Bom, a TV Câmara continua acompanhando essa questão, teremos audiência pública para debater esse assunto, né? E muitas discussões ainda aqui durante as sessões. Eu gostaria de voltar um pouquinho, vereadora, a gente falar do trabalho do seu gabinete, né? O senhor comentou aqui sobre a dificuldade, às vezes, com o Poder Executivo de ouvir mais os vereadores, mas algumas conquistas são obtidas aqui durante o trabalho do gabinete. Eu gostaria de pontuar algumas para a gente falar sobre elas, então. Nós temos aqui algumas conquistas, como a substituição da ponte de madeira, localizada na estrada principal de acesso à estância Ponte Grande. Como que foi essa conversa? Isso foi uma coisa bacana e foi rápida. Quero aqui cumprimentar o secretário de Serviços Gerais, o Ulisses Ramalho, porque foi no início do ano, aquelas chuvas torrenciais, elas arrebentaram com a ponte, deixaram intransitável.
E muita gente depende daquela passagem. E aí me procuraram outros vereadores também, faço questão de deixar claro. Foram muito transparentes comigo, eu gosto disso. Falaram, vereador, nós estamos te procurando, mas procuramos também outros vereadores. Falei, ótimo, vamos somar forças, né? O que não pode é ter ciúmes. Tipo, aqui já tem alguém, então eu não vou pontuar, não vou entrar. Não, legal, tem espaço para todo mundo. E eu fiz a minha parte, entrei em contato com o secretário Ulisses, fiz requerimento, protocolei, fui no local várias vezes e fui acompanhando o desenrolar da obra. E ficou uma coisa fantástica. Eles substituíram aquela ponte de madeira, porque não adiantava só substituir, porque nas próximas chuvas a chance de acontecer de novo seria muito grande. Eles substituíram, mas por uma de muito melhor qualidade, de concreto. Então foi uma conquista da qual eu me orgulho. Tem outros bairros também que foram beneficiados com melhorias. São Miguel Arcanjo, foi a abertura de uma rua, é isso? Isso, no São Miguel Arcanjo nós tínhamos lá a rua Celso Garcia e ela parava em um seringal. Eu sou um defensor da natureza, mas esse seringal estava dentro de uma propriedade particular e ele foi plantado num espaço do poder público, que constava no mapa da cidade como rua aberta, mas tinha seringueira. E depois de muita negociação, nós convencemos a entidade, era um sindicato, a abrir mão. Eles reconheceram que aquilo ali era do poder público, cederam o espaço e foi feita a abertura da rua ali. Então isso facilitou muito, porque não só por ganhar tempo, mas até porque esse bairro São Miguel Arcanjo é um bairro ainda não pavimentado, regularizado e não pavimentado. Então os moradores têm muita dificuldade de acesso em período de chuva, ônibus tem dificuldade para entrar, e isso vai facilitar bastante. Bom, Jardim Lago e o Bosque da Felicidade também tiveram melhorias. Nossa, essa passarela. foi muito importante. Uma luta que dura anos, diga-se de passagem, mas não foi má vontade do poder público, não. Nós tínhamos ali, para quem não se localizou, fica ao lado do Bosque Municipal, agora Zoológico Municipal. E ali tinha uma pontezinha e essa ponte não tinha passarela. Então as pessoas vinham caminhando pela calçada, a hora que chegavam no rio para passar por outro lado, elas tinham que transitar a pé pelo asfalto, ou seja, sobre o leito carroçável, dividindo espaço com os veículos, correndo risco, principalmente no caso de crianças e idosos, de serem atropeladas. E nós abraçamos a causa. Quero fazer justiça aqui, o senhor José Maria, um morador, um senhor que mora lá no local há décadas, me procurou e nasceu uma amizade legal. Não éramos amigos, ele me conhecia pelo meu trabalho, entrou em contato pelas redes sociais e eu fui. Ele falou, pô, mandei para várias pessoas, o senhor que me deu atenção. E aí nasceu uma amizade legal. E nós fomos, fazia imagem no local, protocolava, fizemos reuniões. Cheguei a fazer reunião simultânea com 3 secretários. O secretário Israel, Sérgio Issas, que na época era o secretário de obras, Israel acho que era de planejamento, e o secretário Ulisses, enfim, para a gente buscar uma saída. E agora, enfim, essas passarelas foram colocadas dos 2 lados. Ficou a coisa mais linda, segura, isso é que é gostoso. Eu digo para a minha equipe, quando eu entrei na política, estou no meu 3º mandato, falei, eu quero o dia que eu sair olhar para trás e falar, valeu a pena. E para valer a pena a gente tem que servir, tem que conquistar. Então cada conquista dessa dá uma satisfação muito grande, porque a gente fala, está valendo a pena, apesar dos dissabores que a gente enfrenta às vezes, brigando aqui com um com o outro, mas vale a pena cada vez que a gente consegue uma melhoria para o município, para as pessoas. O senhor está no 3º mandato, é isso. Então tem um contato já bem próximo com a população, né, com algumas pessoas, acaba fazendo essas amizades. Os moradores do distrito de Talhado também, né? Foi reivindicação deles, a rotatória? Sim, você vê. E é um outro público que não era o meu público, digamos assim, não era o público mais próximo, onde eu transito. Mas são pessoas que acompanham o meu trabalho, sabem que eu tenho esse estilo. Se eu não puder abraçar a causa, eu já falo, não posso. Mas se eu puder, eu abraço e vou até o fim. E ali, acho que pelo fato de eu ser da segurança, delegado de polícia, ali tem aquela vicinal, Alcides Augusto Ávila, que liga Rio Preto a Talhado, vários bairros perto, Lealdade e Amizade, Sete Vale, condomínio de chácaras, enfim. E as pessoas saíam desses bairros para pegarem o outro lado da pista, elas passavam por cima, pelo canteiro central, porque o retorno era meio longe. Isso era perigoso, a ponto de a prefeitura colocar ali uns obstáculos de concreto para impedir, mas não estava resolvendo o problema, estava dificultando só para eles. E eles lutaram, me pediram, eu abracei a causa, lutamos juntos
e conseguimos do poder público a promessa de que ali seria feito um retorno. Também fui lá várias vezes, fiz imagens. Dia 1º de janeiro deste ano, saímos de um almoço, eu falei para minha esposa, vamos lá gravar de novo, cobrando, porque tem promessa. Aí eles, espera passar chuva, enfim, e foi por etapa, primeiro abriram, deixaram uma terra ali, depois jogaram um pedrisco e agora pavimentaram. Então foi uma conquista muito importante. Quero mais uma vez cumprimentar o secretário Ulisses Ramalho, cumprimentar o prefeito Edinho, porque deram a palavra e proporcionaram aí maior segurança para a população. O senhor falou de postagem, né, em redes sociais, a gente acompanha também, a população tem acompanhado, e o senhor tem visto muitos problemas relacionados a postes, né, em ruas de Rio Preto, avenidas. Sim. Nós acompanhamos os postes em mau estado, né, quase caindo sobre os carros, sobre os pedestres, né. Foram algumas conquistas também nos últimos meses em relação a isso. Foi sim, Mariana. Isso já não foi em relação ao poder público, foi em relação ao CPFL, e foi uma coisa muito legal que aconteceu, porque não foi programado. Tinha um poste que estava numa situação, acho que algum veículo bateu, esse poste estava bem danificado na base, colocando em risco, tanto é que alguém, imagino eu que seja a companhia, já havia colocado umas escoras ali, uma coisa bem amadora, assim, e eu passava ali, eu não me conformava, passei uma, duas, na terceira vez, parei o carro, falei para o Jota, faz uma foto, ele fez a foto, eu postei cobrando a CPFL, né? E aquilo deu uma repercussão muito grande, e daí a CPFL arrumou. E aí pessoas que viram aquela postagem começaram a me mandar foto, olha, aqui no meu bairro também, aqui também. Aí eu comecei a fazer outras, e a CPFL ia e arrumava. Quando o gerente da CPFL me ligava, falou, pô, doutor, por que não me ligou antes? Eu falei, não, tem razão, porque o anterior era muito próximo, e esse mais novo, a gente falou, não, você tem razão. Aí eu comecei a tratar direto com ele, mas foi uma coisa legal, porque eram vários postes danificados que colocavam em risco a segurança da população e que a partir da nossa intervenção passaram a ser substituídos, ou seja, eu ajudei a população e ajudei a própria companhia CPFL, porque muitas vezes ela não tinha conhecimento do problema, e eu passei a ser o intermediador, levar o problema até ela, então eu levava, ela corria e arrumava. É uma das funções do vereador, né, fazer essa intermediação com as empresas que prestam serviços. Exatamente. Também, que são demandas da população que chegam diariamente aqui também. Bom, falando em demandas da população, o setor de trânsito é um setor que traz muitas demandas para vocês, para os vereadores, né? Eu gostaria de conversar um pouquinho sobre a comissão de trânsito, a sua atuação. Nós tivemos uma audiência no dia 4 de maio aqui, né? Foram abordados diversos assuntos, entre eles as vagas reservadas para transporte de aplicativo. É uma questão que vem sendo debatida aí nas últimas semanas. Como que o senhor enxerga essa conversa? Esse aí é um problema mais complexo que eu ainda não consegui resolver. Eu estou lutando, estou empenhado. O que acontece? Eu, na condição de presidente da Comissão de Trânsito, Transporte e Segurança, fui procurado por munícipes, por muitos motoristas de aplicativo, e eles reivindicam essa vaga. Primeiro eles falavam vaga para embarque e desembarque. Eu fui várias vezes até a Secretaria de Trânsito, me reunia com o secretário, ele falava, não existe mais na legislação de trânsito essa vaga para embarque e desembarque. O que existe é uma vaga para parada rápida. E aí ele acabou colocando parada rápida. Só que nessa parada rápida ele colocou lá, máximo 15 minutos sob pena de multa. Isso aí inviabiliza o pretendido, porque o pretendido é fazer com que a pessoa pare o veículo, não saia do veículo, pare, deixe um passageiro e já vai para abrir espaço para outro, né? Então nós estamos lutando, ele se comprometeu a retirar essa placa dos 15 minutos e deixar só a parada rápida, mas para os profissionais, né, que trabalham como motorista de aplicativo, isso é insuficiente, eles querem uma vaga exclusiva para eles. E nós estamos chocando na questão da legalidade. O que o secretário fala assim, eu não posso usar um espaço público, porque eles comparam muito com táxi, mas os taxistas são permissionários do serviço público, e ali não, ali é um transporte particular, e nós não podemos reservar um espaço público para uma atividade particular. Aí eles me mandaram placas de alguns locais onde já existe. Uma delas veio lá, acho que era Mauá, era um shopping center, estabelecimento privado, né? Então não conta. Aí que mandaram fotos de Presidente Prudente, minha assessoria entrou em contato, falei, faça um levantamento, legal, de Prudente era em espaço público, tem até lei e tal, entrou, informaram lá, realmente tem lei, mas nós já vamos começar a arrancar essas placas, porque a Prefeitura já entrou com a DIN, que é a Ação Direta de Inconstitucionalidade,
e o tribunal acho que já deu liminar ou já sinalizou que vai votar a favor da prefeitura, né? Então, fica difícil, porque a gente quer ajudar, mas é lógico, a gente não pode atropelar o que está na lei, né? Eu sempre fui um legalista, só que a gente está procurando com bom senso aí encontrar um meio termo que fique bom para todo mundo. Essa é uma questão que vai ser debatida ainda, né, na Comissão de Trânsito. Vamos continuar acompanhando também. Falando sobre as comissões, temos também a Comissão do Idoso, da qual o senhor também faz parte, né? E houve algumas visitas, né, aos institutos de longa permanência. O que o senhor observou nesses locais? Olha, as ILPIs de Rio Preto são muito boas. Agora, Rio Preto é uma cidade de 500 mil de habitantes. Tem 4 ILPIs. Não atendem a demanda. Dessas 4 ILPIs, 2 funcionam também como centro-dia, que para quem está nos acompanhando é aquela creche para idosos, né? Então a família deixa o idoso pela manhã e pega no final da tarde para poder trabalhar. Ajuda muito, mas uma lá atende acho que 38, outra um pouco menos, é muito pouco perto da demanda. Tudo bem que nós temos aquelas famílias mais abastadas que têm condições de arrumar um cuidador, uma cuidadora, ou deixar em alguma clínica particular, clínica de repouso, mas essas conveniadas com o serviço público, o que nós notamos são muito boas, atendimento muito bom, porém em número insuficiente para atender a demanda de nossa cidade. E também elas estão lutando aí com uma dificuldade muito grande para arcar com o custo de manutenção. Então, nós, da Comissão do Idoso, vamos elaborar agora um relatório pedindo maior atenção do poder público. Por exemplo, elas são conveniadas com a Secretaria de Assistência Social, mas por lei elas têm que ter enfermeiros da saúde. E o município não pode fornecer porque fala, não, o convênio é com assistência social. Tem que ter enfermeiro, tem que ter fonoaudiólogo, tem que ter, fono não me lembro, mas tem que ter fisioterapeuta, psicólogo, médico. O médico o município está mandando uma vez por semana, mas todos os profissionais da área da saúde e que o município não pode fornecer porque o convênio é com assistência social. Então, eu acho que isso nós vamos ter que mexer, dá para solucionar, para o município ajudar um pouco mais. Bom, nós estamos falando, né, para quem não sabe, do Lar Esperança e Lar de Betânia, né, instituições de longa permanência, temos também o Lar de Schmidt e São Vicente de Paulo. Exato, são esses 4 que atendem no município os nossos idosos atualmente, e com a população envelhecendo é essencial que haja políticas públicas voltadas para a terceira idade o mais rápido possível. Até porque o Estatuto da Pessoa Idosa fala exatamente isso, né? Então a gente não pode ter só no papel, a gente tem que cumprir aquilo que está na lei. E dessas 4 ILPIs que você falou, 2 só que trabalham como centro-dia também, além do acolhimento dos internos, tem o centro-dia no São Vicente de Paulo e no Lar Esperança. Certo. Bom, além da Comissão do Idoso, o senhor também faz parte da Comissão da Criança e Adolescente, né? Nós temos aí a previsão de uma audiência pública sobre a violência entre jovens nas escolas e nos bairros. É um assunto também que está vigente aí, todo mundo discutindo a situação sobre a violência, né? As formas de combate, de proteção a essas crianças, né? Sim. Quais serão os próximos passos dessa comissão? Eu já tenho tomado algumas atitudes. Tive algumas reuniões com o Dr. Pelarim, que é um amigo pessoal e eu sou um admirador dele, não só como pessoa, mas pelo profissional que é, aquele profissional que sai do gabinete, sempre envolvido com as questões, com os problemas da cidade, vai a campo. E nós temos conversado bastante. Tenho participado de alguns eventos sobre esse tema, violência nas escolas, até semana passada participei de um. Ele sempre presente, o doutor André, promotor de justiça da Vara da Infância, também sempre presente, equipe de psicólogos e o pessoal das escolas, diretores, professores, até a escola Vitor Brito Bastos, uma escola estadual que tem uma diretora, professora Suzel Carneiro, muito dinâmica. Começaram lá o projeto Ratione, que é um projeto que envolve os jovens, os professores e os pais. Porque não adianta você colocar o filho na escola e falar, toma, obrigação é tu ir largar o filho para falar para a escola, se vira, educa esse moleque, educa essa menina. Não, os pais têm que educar também, né? E os pais têm que dar mais atenção. E tem pais que às vezes não fazem isso porque não enxergam o óbvio. Tem coisa que a gente tem que falar, mas isso é óbvio, mas se não falar, não enxerga. Então o pai está muito preocupado. A nossa geração é uma geração que corre demais. O pai, a mãe, muito preocupados e não dão 1 minuto de atenção para o filho em casa. E quando percebe, o menino está lá à mercê
das más companhias, à mercê de traficantes. Eles não me dão atenção, eu vou procurar quem me dê atenção. Então, é a chamada questão do pertencimento. Vamos envolvê-lo, vamos fazer com que ele se sinta pertencente a esse grupo, a essa família, a essa escola. Isso aí não é só em questão da violência. Participei desse evento na semana passada, participei no sábado de um evento sobre autismo, que é uma outra questão com a qual eu sou muito envolvido também. Tinha um palestrante, um médico neurologista fantástico, de Foz do Iguaçu, veio de lá para fazer palestra aqui. E ele falou assim, olha, eu converso com os pais, né? Você dá atenção para o teu filho? Dou, tá. Bom, tela, né? Computador, televisão, eles são contra muita tela. Quanto tempo de tela por dia? 1h30? Ah, então tá bom, 1h30. Que horas que ele dorme? Dorme às 9. O que ele faz de manhã? Vai na escola, a manhã inteira na escola? É. E à tarde? Ah, terapia. A manhã inteira em terapia? É. Espera aí, se ele vai de manhã na escola, à tarde de terapia, chega, janta, 1h30 de tela e vai dormir às 9, quanto tempo o senhor fica com ele? Aí diz que o pai para e fala, acaba ficando meia hora com o filho, então tem que rever isso, né? Então é muito importante a gente estar primeiro participando desses eventos, ouvindo, fazendo uma coletânea de tudo, para depois a gente tomar iniciativa também, para não fazer nada com base no achismo, né? Estamos fazendo de uma forma mais segura, com conhecimento de causa. Buscar sempre os especialistas para tomar uma decisão. Exato. Em relação a isso. Bom, a gente está falando aí de projetos, de debates, de discussões de vários assuntos de interesse da população, né? E alguns deles acabam se tornando projetos de leis consolidadas. Eu queria conversar um pouquinho, o senhor falou sobre o autismo, a importância da gente debater, né, a inclusão e o bem-estar dessas pessoas na nossa comunidade. E entre os projetos de sua autoria que foram aprovados, se tornaram leis, está a lei que dispõe sobre a obrigatoriedade da realização de sessões adaptadas nos cinemas de Rio Preto. Como são essas sessões? A lei está em vigor, está funcionando? Exato, a lei está em vigor, foi uma coisa muito bacana. Não é uma lei demagógica, não fala em gratuidade, nada, fala apenas na sessão adaptada. Por quê? Porque muitas pessoas com transtorno do espectro autista, como elas são mais sensíveis à questão da luminosidade, da sonoridade, essas pessoas não conseguem ficar num cinema. E algumas também, elas têm aquela dificuldade de permanecer sentadas. Então, essa sessão adaptada, ela prevê menor sonoridade, menor luminosidade, livre circulação, sem risco de repreensão, e pelo menos uma vez por mês. E foi uma coisa legal, que assim que eu protocolei o projeto e começamos a discutir, a mídia noticiou. Alguns cinemas aqui em Rio Preto, se não me engano, o Cinépolis, não sei se lá no Iguatemi também, já se adiantaram e começaram a disponibilizar essa sessão. E foi bacana, eu tive vou usar uma expressão, eu ia falar feedback, tem uma professora que ela falou, nós temos que valorizar essas expressões nossas, né? Parar com essa de feedback. Então tá, eu tive um retorno muito importante da população. E pessoas que têm gente com espectro autista na família que eu não sabia, que falaram, finalmente vou poder levar meu filho, minha filha. Então, legal, eu sempre fui muito preocupado com as questões sociais, né? E isso é uma medida inclusiva, desculpe a falta de modéstia, mas de mérito indiscutível. Eu vi pelo retorno que eu tive aí, né? Então, isso me orgulho muito também. É uma forma de fazê-los, né, ter acesso à cultura, né, exato, ao entretenimento, que muitas vezes não tem também. Algumas dessas leis, mesmo que tenham um grande mérito, né, indiscutível, acabam sendo declaradas inconstitucionais. Infelizmente, é o caso do programa de prorrogação da licença maternidade, que chegou a ser promulgada aqui pelo presidente da Câmara, mas o Poder Executivo entrou com a ADIM. Exato. Essa é uma lei, é um risco que a gente sabia que existia, mas eu contei com a sensibilidade do prefeito. Por quê? É matéria de competência do Executivo? Mas a nível nacional já funciona assim. Já foi aumentado de 120 para 180 dias, de 4 para 6 meses. E é indiscutível a importância do contato da mãe com o recém-nascido. Algumas cidades do estado de São Paulo adotaram isso também. Então a gente esperava a sensibilidade do prefeito para que fosse feito isso aqui em Rio Preto. Infelizmente não foi, vetou, nós derrubamos o veto, contando mais uma vez com a sensibilidade dele. A presidência promulgou a lei depois de derrubado o veto. Mas ele entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade e o tribunal, mesmo reconhecendo o mérito da proposta, mas o tribunal tem que ser técnico, né? Então ele se apegou na questão da iniciativa, reconheceu o vício de iniciativa. Que seria a prorrogação dos 4 para 6 meses, né? De 4 para 6 licença meses, maternidade. 120 para 180 dias.
Tá certo. Bom, a gente continua acompanhando, então, todas essas matérias que estão tramitando aqui no Poder Legislativo. Tem mais algum projeto? A gente falar também, a gente está falando aí das mães, né? Falando sobre mulheres, então, teve um projeto que também gerou grande repercussão, que foi a obrigatoriedade dos bares auxiliarem as mulheres vítimas de violência, né? Esse projeto foi protocolado aqui na Casa, mas o governo do estado sancionou uma lei similar, não é? Que acaba se sobrepondo à lei municipal. Sendo esse é um projeto de muito orgulho para nós, porque nós aprovamos em Rio Preto em 2019, ele ficou meio adormecido porque veio a pandemia, e agora, no início de 2023, o governo do estado acabou aprovando uma lei quase idêntica à nossa. Então, isso nos orgulha muito, que é uma lei que obriga os estabelecimentos a acolherem mulheres em situação de risco. Porque muitas vezes a mulher está lá, eu sei porque como delegado de polícia, 30 anos como delegado de polícia, completando em maio, a gente vê a mulher que não é valorizada durante o relacionamento e após o relacionamento ela sai para buscar algumas horas de lazer com as amigas, ou mesmo com amigos, por que não? E o ex não aceita, aquele ex que nunca valorizou não aceita, e aí vai no bar. E quando, às vezes ele até entra no bar com a mulher lá e a gente tem aquela cultura, briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, né? E tem que meter a colher, sim, não pode permitir um abuso desse. O que é pior, às vezes o estabelecimento chega na hora de fechar, fecha e a mulher tem que sair. Então, a nossa lei fala que não. Primeiro, se for a hora de fechar, tem que acolher a mulher até a chegada da polícia, ou de um táxi, ou um motorista por aplicativo, ou algum familiar, enfim, ela não pode ser exposta ao seu algoz ali. E segundo, mesmo que não seja no horário de fechamento ali, durante, percebeu alguma coisa, tem que socorrer. O governo do estado fez uma lei igual, só que depois disso eu participei de um evento aqui na Câmara, com o doutor Alceu, juiz da vara da violência contra a mulher, sempre presente, doutora Heloísa, promotora da mesma vara, também sempre presente, e a gente, de tanto ouvir, acabou acatando algumas sugestões. Então eu já apresentei uma emenda para melhorar essa lei. Por exemplo, o artigo 1º fala que tem que ter cartazes nos banheiros femininos, alertando sobre a lei. Aí eu não me lembro se foi a doutora Heloísa quem foi. Por que não nos banheiros masculinos também? Porque o agressor tem que saber que aquele estabelecimento aderiu ao movimento, de uma forma intimidatória. Sim. Ótimo, então já estou fazendo isso. E aí, o artigo 3º, tanto é que o governo do estado sancionou a lei sem esse artigo 3º. Porque o artigo 3º fala que o estabelecimento tem que treinar todos os seus funcionários para um atendimento rápido, eficaz, assim como foi no caso do Daniel Alves lá na Espanha, porque lá o pessoal tem um protocolo de atendimento. Então tem que treinar todos os seus funcionários. O governo do estado rejeitou esse artigo 3º, porque, não da minha lei, porque é uma lei semelhante que tramitava pela Assembleia, que ele fala assim, como todos os funcionários, alguns não têm contato com o público de fato. Então eu estou mudando, eu coloquei todos os funcionários, vírgula, que tenham contato pessoal ou virtual com o público. Porque realmente, um estabelecimento, o contador daquele estabelecimento, por que ele tem que ser treinado para aquilo? Agora, o garçom, o porteiro, o segurança, esses que têm contato direto, e às vezes aquele que tem contato virtual, porque tem aquele que fica numa sala de monitoramento que está acompanhando tudo que acontece, ele tem que ser treinado também. Então, eu apresentei uma emenda que procura melhorar esse projeto. Tem uma questão também, um debate que teve aqui durante essa audiência, da punição aos estabelecimentos que não seguirem, né? Exato, essas regras. Então, na lei estadual eles não colocaram punição. Ninguém gosta de punir, mas eu aprendi que uma lei proibitiva, se ela não vier acompanhada de uma sanção, ela é uma lei inócua. Nós não temos ainda a maturidade suficiente para falar, não, basta dizer que não pode, não precisa de punição. O povo é maduro o suficiente, né, para acatar. Eu gostaria que fosse assim, mas infelizmente não é. Então, se você proíbe e não põe uma sanção, é uma lei natimorta, né? Então, na nossa lei tem sanção, na lei do governo do estado não tem. Mas espera-se que, né, que todos os estabelecimentos vão acatar e vão auxiliar essas mulheres que estão lá em situação de risco. Sim, sim. Existe um movimento grande, aqui em Rio Preto, inclusive, alguns sindicatos ligados a esses estabelecimentos, os senhores, que é o sindicato de hotéis, restaurantes e estabelecimentos similares,
né? Eles, inclusive, participaram dessa audiência aqui na Câmara, mandaram representantes, inclusive o advogado, o jurídico do sindicato estava presente, e eles estão abraçando a causa também. Isso é muito bom, me deixa muito otimista. Bom, falando ainda sobre projetos, as expectativas aí para os próximos meses, tem mais algum projeto em andamento? Olha, nós estamos aí pensando em algumas coisas, né, mas ainda estamos em estudos, inclusive em relação a essa questão dos motoristas por aplicativo, que nós estávamos contando com o bom senso do secretário de Segurança, respeito à visão dele, mas a gente está tentando achar alguma brecha legal para apresentar um projeto. A gente está debruçado num estudo aí para apresentar um projeto, para não ficar parecendo um favor, né, e sim um dever. E estamos acompanhando aquelas conquistas do passado, né? Eu tive grandes conquistas junto ao governo do estado, o governo anterior, de que agora começam a aparecer para a população. Eu consegui, por exemplo, a pavimentação de 6,8 quilômetros da vicinal da Vila Azul, que era uma reivindicação antiquíssima, 2 décadas que o pessoal vinha lutando por isso, e nós conseguimos junto ao governo do estado, houve um pequeno atraso, as pessoas me cobraram, poxa, você anunciou e agora, porque deu problema na licitação, mas eu estive lá, eu vou muito de sábado e domingo visitar as obras, e as obras já recomeçaram, canteiro de obras ali, tudo demarcadinho, certinho, a construção do prédio do IML, Instituto de Criminalística, mais 15 milhões, são verbas vultosas e muito importantes para Rio Preto, que a gente conseguiu lutando junto ao governo do estado e das quais eu muito me orgulho. Muitas conquistas aí ao longo do mandato, né? Tem muitas outras que a gente poderia conversar, mas infelizmente nosso tempo está acabando. Vereador, vamos para uma próxima, né, entrevista, a gente detalha mais conquistas daqui a algum tempo. E gostaria de agradecer a presença do senhor mais uma vez aqui na TV Câmara. Eu que agradeço, estou sempre à disposição e queria dizer para a população, a gente trabalha ouvindo vocês, então quando tiver alguma coisa, procure a gente, mande e-mail, renatopulpo.vereador@riopreto.sp.leg.br, a gente está aqui para servi-los. Obrigado. Obrigada. Bom, você continua acompanhando tudo que acontece aqui na Câmara de São José do Rio Preto, na programação da TV Câmara. Se você quiser rever este programa ou os outros da nossa programação, nós estamos no YouTube como TV Câmara Rio Preto. Muito obrigada pela sua audiência e até o próximo programa.